Hoje o foco é na Taesa, código TAEE11. Vamos dar uma olhada nos números que ela soltou recentemente, do segundo trimestre de 2025, e também nos dividendos, né? Que é sempre um assunto quente. Exato. É um ponto que chama muita atenção dos investidores. A ideia é entender esses resultados, o que esses dividendos significam e, talvez o mais importante, olhar para uns desafios que parecem estar pintando no horizonte da empresa. Se esse tipo de análise mais a fundo te interessa, aproveita agora rapidinho para curtir o vídeo e se inscrever no canal, que ajuda bastante a gente. Vamos lá então? Pelos números que saíram. A Taesa reportou um lucro de 299 milhões de reais. Isso, e anunciou uma distribuição, curiosamente, exatamente igual, 299 milhões. Isso dá um payout de 100% do lucro líquido regulatório. Exatamente. Para quem tem as units TAEE11, isso significa 0,64 reais por unit. Pois é. E é sempre bom olhar para o lucro regulatório nesse setor, né? Porque ele costuma refletir melhor a geração de caixa real das operações, ajustando alguns efeitos mais contábeis. Agora, sobre os resultados em si, a percepção geral é que vieram um pouquinho abaixo do esperado, sabe? Mesmo. Mas a receita cresceu, não foi? Vi algo como 6,5% acima do ano passado, impulsionado por ativos novos e reajustes. Sim, sim, a receita líquida regulatória cresceu. O problema, ou melhor, o ponto de atenção, foi que os custos e as despesas operacionais subiram bem mais, tipo quase 17%. Nossa, 17%? É bastante. E isso acabou pressionando a margem EBITDA, que caiu um pouquinho. Não é o cenário ideal, né? Porque quando a receita sobe, a gente espera diluir um pouco os custos fixos. Entendi. Então quer dizer, a receita maior foi meio que engolida por esses custos mais altos, e aí o resultado final não acompanhou tanto. Exatamente isso. O EBITDA, que é aquela medida da geração de caixa operacional, avançou só 4,5%. E o lucro líquido, bom, ele ainda sentiu o impacto de um resultado financeiro pior. Ah, por causa da dívida. Isso, uns 30 milhões a mais de despesa financeira, porque a dívida ficou mais cara. Aliás, a dívida até aumentou uns 5% no período. Então, no fim das contas, o lucro líquido cresceu só 2%, crescimento bem tímido mesmo. Entendi. E falando dos dividendos de novo, esse 0,64 por unit, o pagamento em 27 de novembro, para quem tiver o papel, depois de 19 de agosto, né? Correto, a data base é 19 de agosto. Fazendo uma conta rápida aqui sobre o preço atual da TIE 11, isso dá quase 1,9% de rendimento só nesse pagamento trimestral. É um valor interessante, né? Sem dúvida, o rendimento que ela está distribuindo agora é atrativo, sim. A grande questão que paira sobre a Taesa, eu diria, é a sustentabilidade disso. Sustentabilidade no longo prazo, se diz. Exato. Hoje, a empresa gera o lucro para pagar. Tá ali, 100% de payout. Mas existe um desafio. Um desafio estrutural bem grande, já contratado. Que desafio é esse? Tem a ver com as concessões, né? Já ouvi falar disso. Exatamente esse, o vencimento de concessões muito importante para o negócio dela. Olha, entre meados de 2030 e 2035, um bloco grande de contratos da Taesa vai expirar. E quão grande é esse bloco? Hoje, esses contratos representam perto de 55% da receita anual permitida dela, a famosa RAP. A RAP é basicamente o teto de receita que ela pode ganhar com aquelas linhas. Metade da receita. É muita coisa. Estamos falando de algo como 2,2 bilhões de reais por ano em receita que simplesmente vão deixar de existir no caixa da empresa quando esses contratos vencerem. Uau! E, bom, a alternativa para repor isso seria ganhar novos leilões de transmissão, imagino. Correto. É a única forma, na verdade. O setor de transmissão vai ter muitos leilões pela frente. As estimativas falam em investimentos de uns 107 bilhões de reais até 2034. Esses novos projetos poderiam gerar para o sistema todo algo entre 9,5 e 10 bilhões de reais em novas RAPs por ano. Ok, então tem oportunidade. Tem oportunidade, mas olha o tamanho do desafio para a Taesa. Só para ela compensar os 2,2 bilhões que ela vai perder com os vencimentos, ela precisaria ganhar, assim, quase um quarto de tudo que for leiloado. Um quarto? Sozinha? É.
quase 25% de todos os novos projetos. Isso num cenário de disputa super acirrada com muitas empresas competindo. E exigiria investimentos bilionários da parte dela. É uma meta bem ambiciosa, para não dizer muito difícil. E isso coloca a empresa numa encruzilhada estratégica bem clara, então. Sim, é um dilema clássico dessas empresas de concessão, sabe? Ela tem basicamente duas opções, dois caminhos. Quais seriam? Opção 1, ser muito agressiva nos leilões. Tentar a todo custo manter o tamanho atual. Ou talvez até crescer um pouco. O risco aqui é claro, pagar caro demais pelos novos ativos, o que comprometeria a rentabilidade lá na frente. E provavelmente aumentar muito o endividamento. Entendi. E a opção 2? Opção 2, manter a disciplina financeira que ela historicamente sempre teve. Ser mais seletiva nos leilões, buscando projetos com retorno melhor. Só que nesse caso, ela teria que aceitar a possibilidade real de o negócio dela encolher. Encolher significativamente a médio e longo prazo por causa desses vencimentos que a gente falou. Complicado. Bom, para a gente recapitular um pouco. A Taesa apresentou um lucro no trimestre e distribuiu tudo, 100%, como dividendos. Isso gera um rendimento trimestral interessante no preço atual da TI 11. Isso. Por outro lado, os resultados mostraram uma pressão forte de custos e um crescimento bem baixo do lucro. E o grande ponto de atenção, o foco principal, acaba se deslocando para o futuro, né? Com certeza. Com esse vencimento de mais da metade da receita atual daqui a uns 6 a 10 anos. E esse dilema enorme sobre como e até se a empresa vai conseguir repor essa perda ganhando novos leilões. Essa situação da Taesa, ela ilustra muito bem esse equilíbrio complexo, sabe? Que as empresas de concessão precisam fazer. É um malabarismo entre remunerar bem o acionista hoje. O dividendo gordo agora. Exato. E, ao mesmo tempo, investir pesado para garantir a continuidade do negócio amanhã. Tudo isso gerenciando o risco dos vencimentos dos contratos antigos e a competição ferrenha por projetos novos. A estratégia que a diretoria vai adotar nos próximos anos vai ser fundamental. Fica a reflexão, né? Diante desse quadro todo, qual o nível de risco que cada um considera adequado para manter uma posição em Taesa enquanto essa incerteza sobre a renovação das receitas não se resolve? E para quem acompanhou a gente até aqui, qual aspecto dessa análise da Taesa chamou mais a sua atenção? Foi o dividendo atual que é interessante ou esse desafio gigante das concessões lá na frente? Deixe um comentário aqui embaixo contando pra gente a sua percepção. Se essa conversa ajudou a clarear um pouco o cenário da empresa, não esquece de deixar o like no vídeo, conferir se você está inscrito no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas análises. Lembrando sempre, esse conteúdo não é uma recomendação de investimentos. Cada um deve fazer sua própria análise. Um abraço e até a próxima.